noite, pessoal! Vamos entrando na nossa sala, que hoje a gente vai entrar dentro de nós, dentro da nossa mente. Olha que tema lindo que a gente vai tratar hoje. Hoje a gente vai falar dos nossos medos, das nossas inseguranças, como que é trabalhar isso, gente? O que isso tem a ver com micro? Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, o que isso tem a ver com micro? Gente, tem muito a ver e tem muito a ver com a nossa jornada, com o nosso sucesso. É um tema muito importante, tanto quanto técnicas. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Então, e a minha convidada nada mais é do que a Tatiane Braga. Gente, quem não conhece ela, corre lá no Instagram dela e segue ela, porque ela dá muito conteúdo legal, muita coisa boa que ajuda a gente a se descobrir. Então eu convido vocês a ir lá e dar uma olhadinha nos conteúdos dela, que é incrível, eu gosto bastante. Enfim, ela é a Tatiane Braga, ela é neurocoach e mentora de mulheres empreendedoras. Olha só, gente, ela ajuda a gente a se tornar mulheres de sucesso. E hoje a gente vai falar bastante. Oi, Lari! Ai, que delícia estar aqui com você! Oi, amores! Você tá toda bronzeada? Tá, quem me dera, né? O sol perdeu o rumo, o sol veio pra Araraquara. Ficou por aqui, ele não saiu do lugar dessa vez, não foi dessa vez que eu consegui. Gente, essa é a Tati, olha como ela é linda e tem assim, incrível, ela é uma profissional incrível, ela ajuda muito a gente, né, Tati? Que bom, você pode falar, porque você é pupila, né? Sou. Gente, ela me desabrochou, é o que eu falei pra vocês, eu era muito presa a técnicas, a aprender, a saber fazer fio, a saber fazer pixel, e eu esquecia do meu eu, então eu não trabalhava o meu eu, então eu não conseguia crescer. Aí depois que a Tati abriu os meus olhos, e aí as coisas deslancharam e foi uma maravilha, só sucesso. E a gente vai falar hoje justamente disso, Tati, do sistema emocional. Por que eu propus esse assunto? Porque as pessoas, quando elas começam a iniciar na micro, elas focam justamente nisso, na técnica. Sim. E eu tem algumas pessoas que deslancham mais rápido que outras. Só que algumas pessoas, elas trazem consigo muito medo, muita insegurança, muita baixa autoestima, e elas não conseguem trabalhar isso nelas. E isso atrapalha muito a jornada, a evolução. Elas travam literalmente, elas acham que elas não sabem fazer, elas acham que ela não aprendeu, elas acham que elas precisam de curso, gasta dinheiro, e não é isso. Ela confia nela. E eu queria que você falasse pra gente, não sei se isso é natural, o que acontece aí na nossa mente, justamente sobre isso, sobre esses medos. Por que a gente tem isso aí? Por que a gente trabalha com isso? O que acontece? É o seguinte, vamos imaginar que nós temos dentro da nossa cabeça uma caixa de ferramentas mesmo, sabe? Onde lá você coloca o que você vai precisar na sua vida e o que você não for precisar, você descarta, você deixa de lado. E aí você vai perguntar, tá, mas quais ferramentas, então, com base no que nós escolhemos as ferramentas que nós colocamos para dentro, com base na nossa experiência. Então vamos imaginar o seguinte, Lari, você lá com seus pique-de-tica de tudo, escuta das pessoas que você mais ama o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Voltando numa base mais anterior ainda. Você é filha única, Lari? Oh. É, filha única. Vamos lá, você foi criada por pai e mãe, certo? Pelos meus avós. Avô e avó, certo? Muito bom. O que acontece? Por que é que os seus avós, eles criaram você, Lari? Porque o quê? Cortou. Eu não entendi. Por que seus avós te criaram? Pra mim ter sucesso, pra mim crescer, ser alguém na vida. Não, esse é o pra quê. Mas por quê? Por que eles tomaram essa decisão? Falaram assim, vou criar a Larissa. Porque eu precisava. Não necessariamente. Você concorda comigo que
infelizmente, tem pessoas que não conseguem dar essa criação. E podem, por exemplo, eles poderiam ter te dado um orfanato. Não fizeram isso. Decidiram criar. Por quê? Porque me amam. Ah, muito bom. A partir do momento que a gente entende isso, 80% do processo faz sentido, Lari. Então vamos entender. Você sobreviveria até os seus 10 anos sem que alguém cuidasse de você? Não. Você ia morrer de fome, de frio, atropelada. Aconteceu alguma coisa que acontecer com você, certo? Tá. E aí o que acontece? Então você precisa que alguém te cuide para você sobreviver. E os seus avós te cuidam porque eles te amam. Então o que você entende desde que você vem ao mundo que você precisa para sobreviver? Amor. Amor. Só que as pessoas têm diferentes linguagens e diferentes maneiras de entender e demonstrar amor. E como nós somos seres de repetição, então tudo que a gente faz repetidas vezes, a gente fica muito bom. Por exemplo, você, quando começou a cuidar de sobrancelhas, eu tenho certeza que no começo você não era tão boa como você é hoje. Foi a repetição que te trouxe esse incrível trabalho que você faz, que inclusive, olha, é Larissa que cuida de mim. Lá, o que acontece? A repetição faz com que nós nos tornamos bons. E aí o seu avô tem uma linguagem, tem uma maneira de demonstrar um amor. E a sua avó tem outra maneira de demonstrar amor. E você, com toda a sua inteligência, pega uma, pega outra e fica muito boa naquelas duas linguagens. Olha que interessante. Pois é. Só que essas linguagens, elas, até certo ponto, eu sempre digo, né? As pessoas, os nossos cuidadores, eles nos ensinaram tudo que eles sabiam. Mas isso não significa que eles estavam 100% certos. Porque eles também vieram de outros cuidadores que tinham outras questões, entende? E assim as coisas foram acontecendo. Então, o que acontece nesse meio tempo? É aí que nasce a insegurança. Eu não sei você, mas eu escutava dos meus pais bastante, quando eles me viam chorando, pode ser o motivo que for. Eu acho que a frustração deles de me ver chorando era tão grande que o primeiro impulso era engole o choro. Não sei se você chegou a escutar muito isso, mas é uma frase que muitas pessoas escutam. E hoje, quando adultos, nós temos dificuldade em chorar. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando vem o choro? Engole o choro. Entende? E isso, eu dei um exemplo, mas nós temos inúmeras frases, inúmeras, que sempre trazem o reflexo do que nós vamos nos tornar se nós não tomarmos cuidado. Porque isso não é uma regra. É algo natural que acontece. Mas a partir do momento que você toma consciência, você pode mudar. Então aí o que acontece? Você tá lá com seus 8 aninhos, tá indo pra escola, aí você acorda, coloca o uniforme bem linda e fala, vou pra escolinha. Aí você senta na mesa com a sua avó e pega uma caixinha de suco de uva e vira no copo. E na hora que você vai virar no copo, você derruba tudo suco de uva. Derruba na mesa, derruba no uniforme, derruba na cadeira. O que sua avó vai fazer? O que ela vai falar pra você? Sem pensar. Não é por mal. Vai chamar minha atenção. O que você fez? Alguma coisa assim. Por que você foi tentar colocar o suco sozinha? Tudo que você pega, você derruba. Olha só o que você fez. E aí, aquela pessoa que eu entendia que eu precisava que me amasse para eu sobreviver, me repreendeu porque eu errei. Então, na minha caixinha de ferramentas, eu vou compreendendo que errar não é legal. Não me sinto amada quando eu erro. E aí, você vai lá e você apronta na escola uma brincadeira de criança que machuca o amiguinho. Sem querer, mas acontece. Aí, seu avô e sua avó são chamados na escola. E você é punida também por sem querer ter machucado o amiguinho. E na sua caixa de ferramentas vai sendo colocado. Exatamente. O que acontece quando você erra, o que acontece quando você machuca, o que acontece quando você falha, o que acontece. E você vai cada vez mais entendendo ou desentendendo como funciona a sua tolerância para erro. E assim nascem as nossas inseguranças. Só que assim, Lari, nós precisamos sempre prestar muita atenção. Porque a gente acredita
que muito do que a gente não é ainda é pelo que a gente não sabe. Mas, na verdade, muito do que a gente não é pelo que a gente sabe. É pelo que a gente já viveu. É pelo que a gente já viu. E tudo isso, quando não traz algo positivo, quando não traz a sensação de nos sentir amado e amada, faz com que nós tenhamos a insegurança maior do que o normal, o medo maior do que o normal, a frustração quando é maior para algumas pessoas quando elas não desenvolvem isso. E aí quando a gente chega na idade adulta, a gente fala assim, peraí, eu preciso arrumar minha caixinha de ferramenta, que essa caixinha de ferramenta tá catastrófica, eu não consigo consertar nada com isso aqui, só tem maquita para quebrar, não tem nada que conserte aqui. E aí você vai buscar o autoconhecimento, é onde você olha para trás e entende qual é o seu padrão. Então a mente, ela é fabulosa. E a partir do momento que você entende, você sabe disso, é prova viva. Você faz assim, ó, opa, pera, até aqui isso me guiou, mas a partir daqui, não. Porque... A mente mente. Exatamente. E tem outra situação também. Nós precisamos nos sentir amados, então, ó, começa lá na infância pelos nossos cuidadores, tá? Depois disso, pouquinho depois, a gente precisa se sentir amado com os nossos familiares. Então, primos, tios, tias, familiares. Pouquinho depois, com um tio, um professor, uma professora na escola. Pouquinho depois, com os amiguinhos na escola. Um pouquinho depois, num relacionamento afetivo na adolescência. E se encerra quando a gente entra pro mercado de trabalho. Então, no mercado de trabalho, a gente também busca inconscientemente se sentir amado, que nada mais é do que se sentir aceito, que nada mais é do que se sentir pertencendo, entende? E aí, Lari, é uma coisa que pode mudar hoje a cabeça de quem tá assistindo, tá? Isso é muito sério. Isso, quando entrou pra mim, nossa, fez todo sentido. Que é o seguinte, quando nós somos crianças, o responsável pela nossa criança são os nossos cuidadores. A partir do momento que você se torna um adulto, o responsável pela sua criança é você mesmo. Então, por mais que nós olhemos para trás e entendemos o padrão que nos ensinaram, entendemos quais foram as ferramentas que nos foram dadas, entendemos, mesmo assim, dá para voltar atrás e refazer. Então agora a responsabilidade de mudar isso e ressignificar isso é minha. Eu não posso ficar culpando meu pai e minha mãe a vida toda. Você não pode culpar sua avó e sua avó a vida toda. Hoje a responsabilidade em aceitar ou não os seus pontos fortes e os pontos fracos, ela é absolutamente sua. Faz todo sentido. E o medo também, né, Tati? O medo, ele não é tão ruim, né? Ele é necessário, porque a gente faz muitas reflexões. Se a gente tem medo, por que que a gente tem medo? Tem na minha área, as minhas alunas, elas têm muito medo. Eu mexo com beleza, então elas vão aprender a fazer a técnica. Então elas têm muito medo de deixar as pessoas feias. E isso aí paralisa. Isso é bom, porque ela vai tomar um certo cuidado em aplicar a técnica corretamente para que isso não ocorra. Então o medo não é de um todo ruim, ele é importante. E o que você disse aí em relação à insegurança, a gente tem que ter esse nível de sensatez. Quando é a hora que a gente precisa calcular a rota. Mas qual eu queria que você se tem, não sei, né? Um momento que isso se torna patológico, que a pessoa não consegue enxergar o que ela sente. Porque isso é importante. Às vezes tem gente que não consegue falar mesmo, né? Exatamente. Lari, nós temos uma bússola muito poderosa dentro de nós, que infelizmente nós somos influenciadas a camuflar, mas ela existe, que são as nossas emoções. Então as nossas emoções, elas estão aí justamente para mostrar se a gente está no caminho ok, se a gente não está no caminho ok. E quando que você precisa compreender exatamente que você está num caminho que não está ok? Quando as suas emoções forem, na grande maioria do tempo, desfavoráveis a você. Vou dar um exemplo. Quando você começou a andar lá pequenininha, você caiu. Porque você foi tentar andar, você caiu. Eu caí, todo mundo cai quando vai tentar andar, bebezinho, né?
E aí, dependendo da maneira como você reagiu, você guardou na sua memória, essa é só uma das analogias, a gente tem vivência a vida toda, mas essa é uma das primeiras, você guarda na sua memória o acontecimento que ocorre quando você cai. E aí, quando você chega lá na frente, com seus 20 e poucos anos e tenta empreender, você não consegue dar um passo à frente, você não consegue dar 2 passos à frente, você não compreende por quê. E, na verdade, na sua caixinha de memória, você está trazendo uma coisa de lá de trás, que já foi superada há muitos anos, mas que, de alguma maneira, a sua cabeça entendeu que sempre que você tentar levantar e dar um passo à frente, ele precisa te proteger para minimizar os riscos de você cair e se machucar emocionalmente. Então, quais são essas emoções? Na grande maioria do tempo, que de certo modo estão te atrasando a vida, que está fazendo com que você pare. Nós temos 2 lados do cérebro, que a psicologia positiva entende que nós temos o crítico e o sábio. O que é o crítico? É o responsável por fazer com que você tenha mais cautela e cuidado nas suas ações. Com que você, de certo modo, preste atenção no que está acontecendo para se machucar o mínimo possível. Esse é o crítico. E o sábio? O sábio é aquele lado explorador, que quer ver o novo, que quer aprender o novo, que quer trazer novidade para dentro. Só que, como que a gente identifica? Eu estou indo para o lado crítico demais ou eu estou indo para o lado sábio demais? Todo pensamento gera um sentimento. E todo sentimento gera um comportamento. Então, se você está se comportando de uma tal maneira, só você olhar, dar um passo atrás, você vai chegar na origem do seu sentimento. E se você der um passo atrás, você chega na origem do seu pensamento. E aí, como sentimento? Então, vamos lá. Quando que a pessoa está se sabotando demais? Quando ela está sentindo, na grande maioria do tempo, medo, tristeza, frustração, raiva contida, aquele sentimento de introspecção, de voltar para dentro, de se abraçar e parar. Uma pessoa parada, estagnada, ela está com o crítico falando a grande maioria do tempo. Agora, quais são as emoções do sábio? Que é o lado que vai fazer com que você tenha coisas novas à sua frente. A euforia, a alegria, o amor, a criatividade, a expansividade. Então, o que é uma pessoa expansiva? Uma pessoa que vai para fora. O que é uma pessoa introspectiva? Uma pessoa que traz para dentro. Se você está trazendo muito para dentro, o seu crítico está falando mais do que ele deveria. E aí tá na hora de você buscar o autoconhecimento, senão você vai travar de vez. E aí, quando você trava de vez, não tem como pegar o movimento de novo. Gente, olha que coisa interessante. Vocês estão notando? Olha que tem tudo a ver com a gente. Gente, quando a gente tá muito triste, se sentindo mal, a gente começa a fazer o quê, meninas? Comparar. Vocês pegam lá o Instagram, pega aquelas top, aquelas pessoas top que tá não sei quantos anos no mercado, que faz trabalhos lindos também, e aí vocês começam a comparar vocês com elas. Tá errado, gente, tá errado. Vocês estão falando, o lado crítico tá mais ali, ó, na cabeça do que o outro lado que a Tati tá comentando aí, sabe? Então, gente, vamos começar a fazer uma análise de como é que a gente está respeitando esse processo de profissão. Como que você está? Você está atropelando o seu processo, a sua jornada de aprendizado, ou você está ciente de que você é uma pessoa que está começando, tem que validar, tem que aprender, colocar em prática. Aprender, colocar em prática. E aí você vai estar num patamar, digamos que saudável. Sim. E não negativo, que foi exatamente o que a Tati falou. Gente, olha quanta coisa interessante. Vocês podem deixar perguntas aí, porque essa live é, ó, bum, na cabeça de vocês. Já pegando o gancho do que a Tati já falou aí, que ela deu uma boa orientada para nós,
a gente vai falar desse tema de ansiedade. Exatamente, pegando esse gancho, Tati, porque assim, eu vejo que as alunas, elas aprendem... Tá travando? Não. Não. Eu vejo que as alunas, elas aprendem, eu ensino a técnica, elas vão lá, aprendem, aí elas põem em prática, treinam, só que elas ainda estão no processo ainda de fazer o treinamento, de fazer a validação de tudo que aprendeu, aí elas vão lá na frente, aí elas já se veem lá na frente, atendendo, fazendo isso, aquilo, aí a cabeça delas vai fazendo assim. Eu queria que você explicasse pra gente esse quadro de ansiedade, baseado na nossa mente, para ver se elas entendem um pouco isso e uma dica pra gente trabalhar isso, Tati, que isso aí atrapalha a nossa profissão, principalmente no início. Com certeza. Eu acho que toda profissão de autônomo, ela tem um pouco disso e atrapalha muito, Lari. Mas é o seguinte, a nossa cabeça ela não consegue separar o que ela tá só na imaginação e o que realmente está acontecendo. Então, se você imaginar algo, fechar os olhos e imaginar O que você gosta de comer? Eu adoro chocolate. Chocolate. Se você fechar os olhos e você imaginar um chocolate, você vai lembrar do cheiro dele, da textura dele e sua boca vai salivar, como se você estivesse de fato comendo chocolate. Certo? Por quê? Porque a nossa cabeça não difere o que está acontecendo de fato do que eu estou só imaginando. Então, eu vou pensar também nos quilinhos a mais que o chocolate vai me proporcionar. Olha só, isso aí é autossabotagem, hein? Aí o que acontece, Lari? A ansiedade nesse caso, né? Como é que ela se manifesta? A pessoa ela começa a imaginar a vida dela daqui 5, 10 anos, onde ela vai estar, só que claramente ela não se sente preparada ainda para aquilo. Porque você concorda? Você pode chegar aonde você quiser, só que para tudo tem preparo. Se hoje te soltam num lugar que você não se acostumou e não chegou até lá, o nervosismo vai bater. E como a nossa mente ela não consegue diferir o que eu tô imaginando, o que realmente está acontecendo, quando eu pego e começo a imaginar coisas do meu futuro, na minha cabeça eu já tô vivenciando aquilo, só que eu não tô preparada. O nervoso é muito grande. Isso é uma perda de energia. Não tem perda de energia maior na vida do que você pensar no que tem que ser feito numa hora que não dá pra você fazer. Então, a ansiedade vem nesse contexto. Um exercício muito simples que pode te ajudar demais. Que eu faço sempre. Pega uma folha de papel. Você vai fazer uma linha do tempo. Assim, um traço. Lá em cima você vai colocar exatamente aonde você quer chegar. Qual que é o seu objetivo. E aí você vai fazendo o reverso. Ao invés de você ir, que degrau que eu preciso para subir? Não, é o reverso. Então, tô lá em cima. Qual que é o passo anterior a isso? Aí você anota. Qual que é o passo anterior a isso? Aí você anota. Vamos dar um exemplo, tá? Qual que é o objetivo da maioria das suas meninas que são treinadas por você, Lari? Um objetivo em comum, assim. Perfeitos, trabalhos perfeitos, né? Tá, mas um número de atendimento ou um número de faturamento, um número. Elas buscam uns 5 mil reais por mês? 5 mil. Então vamos lá. Objetivo, 5 mil, tá? Para elas alcançarem 5 mil de faturamento, qual é o passo anterior, Lari? Um passo anterior. Elas precisam ter expertise, não só no atendimento, como também no manejo com as pessoas, né? Tá, mas isso você concorda que não precisa estar lá em cima para elas terem. Elas já podem daqui de baixo começarem a ter expertise, certo? Quantas clientes elas precisam atender para faturar os 5 mil? Depende do valor, mas vamos colocar aí que elas precisem atender aí umas 10 clientes. 10 a 500 reais. Então vamos lá. Para se alcançar 5 mil de faturamento, qual é o passo anterior? Elas fecharem 10 atendimentos a 500 reais. E qual que é o passo anterior para elas fecharem 10 atendimentos? Conquistar as clientes. Conquistar as clientes. Qual que é o passo anterior para elas conquistarem as clientes?
Mostrando o trabalho. Mostrando o trabalho. Qual que é o passo anterior para elas mostrarem o trabalho? Fazendo o trabalho. Fazendo. Qual que é o passo anterior para elas fazerem? Os treinos, as expertises, aplicando a técnica. Automaticamente a ansiedade vai baixar só de você fazer esse exercício. Por quê? Porque ela entende que é uma escada, que ela vai chegar lá no topo, só que ela ainda não tá lá. Então, a cabeça dela já vai se condicionar. Pera, agora eu preciso treinar. Vamos lá que eu preciso treinar. Aí depois ela vai subir um degrau. Agora eu preciso atender. Aí depois, agora eu preciso mostrar meu trabalho. Agora eu preciso vender. Agora eu preciso... E assim ela vai. Então, um exercício muito bom. E não falo só para micro, para todas as autônomas. É esse. Faz a linha do tempo reversa. E aí você pega no que hoje, o passo que você vai dar hoje, que você chegou lá à conclusão. Coloque na sua agenda de acordo com as atividades que você precisa entregar. Olha aí, gente, que legal. Adoro. Vocês estão gostando? Cadê o coração? Eu adoro Pessoal... esses coraçõezinhos coloridos subindo. Você não adora? É muito legal. É sinal que o pessoal tá curtindo, não é? Ó, tem uma perguntinha aqui, ó. Qual a melhor maneira para retificarmos isso da melhor forma? Agora eu não sei qual assunto abordado. Se foi medos e insegurança ou se é agora sobre ansiedade. E agora, vamos esperar ela responder ou você quer que fale nas duas situações? Fala aí, Tati. Você é boa mesmo? Vai. A ansiedade em si, esse exercício já ajuda muito. Você compreender que você está gastando energia em algo que você não tem controle. Você vai chegar lá. Eu tenho certeza disso. Se você se determinar, você vai. 100% das pessoas que se determinam conseguem. Porém, você precisa ter muito claro que você ainda não chegou. E mandar para sua cabeça, para sua mente, exatamente o que você precisa fazer para acontecer. Hoje. Não o que você vai precisar depois. É hoje. Entende? E traça. Coloca um plano. Coloca no papel. As pessoas menosprezam o poder de um belo papel. De uma bela folha de papel. Ela é poderosa. Tati, em tempos de pandemia, a gente é meio ultrapassada com esse negócio de papel, mas é o que dá certo, realmente. É o básico que funciona. Verdade. Sabe uma coisa que eu faço? Não sei se isso também tem a ver. Você vai me falar que você trabalha essa questão. Às vezes, para mim, trabalhar minha ansiedade, eu comemoro os meus pequenos gestos. Eu tenho muita gratidão. Por exemplo, eu conquistei... por exemplo, o Sebrae me chamou para ser embaixadora do Sebrae delas. Isso, para mim, é gratidão. Então, eu tava muito ansiosa nessa fase, que eu tava de lançamento do curso online, então eu tava meio ansiosa, assim. Aí, a hora que eu recebi isso, eu fiquei grata pelo universo, pela vida, pelo meu esforço. Então, esses pequenos gestos também faz eu dar uma diminuída na minha ansiedade. Porque você vive o hoje. A ansiedade é excesso de futuro. Então, assim, meninas, vocês que às vezes estão começando agora, baseado no que a Tati está falando, comemorem os pequenos gestos de vocês, os primeiros fios que ficaram lindos, as primeiras sobrancelhas, os primeiros elogios de vocês, as suas primeiras clientes. Comemorem que isso daí vai dar um certo ânimo e vai diminuir a ansiedade em vocês, além de todas essas dicas maravilhosas que a Tati está nos passando. Gente, tem mais perguntas? Vamos lá, vamos sugar a Tati aí, gente. Uma mentoria dela é cara, hein, galera? Bom, agora a gente vai falar, Tati, de high performance, porque tá super na moda. High performance, alta performance. Como trabalhar em alta performance? Antes de você falar sobre isso, como que a gente pode melhorar a nossa performance ou trabalhar dessa forma, eu queria falar dos 4 Cs, que eu acho que é muito importante, importantíssimo, na gente melhorar mesmo os atendimentos, principalmente as minhas alunas, principalmente na alimentação.
Então, quais seriam os 4 Cs que eu julgo, que eu já passei por essa fase e eu sei que é muito importante? O primeiro C é o comprometimento, que seria você já sabe que você quer mudar de profissão, já sabe que você quer essa profissão, já sabe que você quer trabalhar com estética. Então, você tem que ter este comprometimento, é a primeira coisa. O que seria? Se dedicar ao curso, dar valor no dinheiro que você está pagando, enfim, o comprometimento mesmo. O outro C é a capacidade. Você acreditar na sua capacidade. Tem gente que fala assim, é dom, eu tenho dom. Não, gente, é técnica, não é dom, é técnica. Qualquer pessoa pode fazer, desde que ela faça, ela vai treinando. Ela vai demorar um pouquinho mais, tudo bem, tá tudo bem. Agora, a outra pessoa que tem dom pode chegar mais rápido, tá tudo bem também. Mas qualquer pessoa pode ter a capacidade de fazer. O outro C é o controle. Mas o que isso tem a ver com micro? Gestão de tempo. Eu era muito ruim com isso. Quem me ensinou foi a Tati. Ela falou pra mim, Larissa, você precisa gerenciar o seu tempo. Você não tem um dia que você faz nada de rede social. Eu não tinha nada. Gente, era uma bagunça a minha vida que vocês não têm uma noção. Aí a Tati veio e me alertou. Então a gente precisa ter esse controle, a gente precisa ter gestão. Gestão do tempo que a gente vai aprender a estudar e gestão do tempo que a gente vai aplicar. Quando a gente vai aprender e quando a gente vai aplicar. A gente precisa ter essa gestão do tempo. Isso é importante para você validar mais para frente tudo que você está aprendendo. E o último é a confiança. Se a gente não se confiar, se a gente não dá um voto para nós, quem vai dar? Então, se você não acredita em você, pode esquecer, não vai dar certo. Então, você tem que confiar. Então, para mim, esses 4 Cs, que foram os Cs que realmente melhorou a performance do meu trabalho. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Tati. Olha, eu acho que você resumiu tão bem, eu não tenho nem o que complementar. Lari, eu acredito que a alta performance, ela vem de um objetivo. Então, se você tem um objetivo, você traça o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo e você passa a ter performance naquela área. Eu acredito, para mim, alta performance é quando você consegue, de alguma maneira, ter uma vida, vamos dizer assim, não digo, eu não gosto do termo uma vida em paz, mas uma vida com mais significado e com o máximo de áreas possíveis da sua vida em equilíbrio. Porque eu não acredito em alta performance só em uma área da vida. Eu acho que alta performance ou você tem como ser humano ou você não tem. E tudo que custa a nossa paz, tudo que custa o nosso sono, que é algo assim indispensável, ninguém fica sem dormir, é indispensável. Então, se custa o seu sono, custa caríssimo, custa a tua vida. Então, eu acredito que a alta performance é quando você consegue ter o máximo de áreas da tua vida funcionando bem. E para isso, como que você faz? Você tem organização, você tem disciplina, você desenvolve as habilidades que você precisa para você ser melhor. E o trabalho em si, porque assim, muitas pessoas, a maioria das pessoas não consegue viver bem na vida pessoal se a vida profissional tá ruim. Não consegue. Então, precisa entender e compreender o que faz a sua vida profissional ser tão ruim. Porque se uma coisa depende da outra, você precisa sim dar uma atenção a uma área para outra se ver bem, para outra se ver em equilíbrio, para sua vida se tornar equilibrada. Então, em qualquer área que você venha a empreender, você precisa exatamente desses seus 4 Cs, dos 4 Cs da Larissa, que são indispensáveis, para que você compreenda o valor que você tem como ser humano. Porque não é o que a gente faz. E isso eu cansei de falar pra Larissa. Não cansei, porque senão eu não falaria hoje. Mas eu falei muito já pra ela. E eu sempre falo, não é o que você faz que te diferencia. É como você faz o que você faz. Não é a sua comunicação. É como você se comunica. Não é o seu trabalho. É como você faz o seu trabalho. Não é a sua família.
É como você está inserida ali na administração e nos cuidados com a sua família. Não é o seu relacionamento, é como você leva o seu relacionamento. Entende? Então a nossa vida não é o que nós fazemos, é como nós fazemos o que nós fazemos. E como nós fazemos uma coisa, a gente tende a fazer todas as outras. Então, eu acredito que a alta performance é isso. É você compreender o que eu preciso como ser humano para me tornar melhor, para me tornar incrível, para me tornar uma pessoa de alta performance. E a partir do momento que você compreende isso, tudo muda. O trabalho se torna algo prazeroso, se torna uma faceta da tua vida e não só isso. Se torna algo que te faz ser melhor como ser humano, porque quando você se entrega com amor, é amor que você recebe em troca, isso também te fortalece como pessoa. Eu acredito que a alta performance é isso, o Lari. Coisa boa. E uma colocação que eu queria falar aqui sobre alta performance, que às vezes as pessoas elas distorcem um pouco. Eu vou falar o exemplo baseado, a live é sobre micro, né? Então eu tenho que sempre voltar aos... Eu vejo, Tati, as pessoas elas chegam para mim e falam assim: Larissa, se eu vender meu carro, fazer um curso, comprar todos os materiais, você garante que eu vou ganhar 5 mil reais por mês? Não é sobre eu. Você está jogando a responsabilidade para mim. Eu sou 50% dessa fatia. Pois é. Os outros 50% são vocês. Eu falo que são 3 pilares. 2 pilares é do aluno. 1 pilar é meu. Quais são os 2 pilares do aluno? O querer, ele quer fazer o curso, ele quis esse nicho. E o praticar, colocar em prática o que ele aprendeu. E qual que é o meu pilar? É ensinar a técnica. Então, o aluno ele tem 2 pilares, eu só tenho 1. Então, digamos que as pessoas elas jogam a responsabilidade para o professor. Elas ficam buscando técnicas, fazendo curso, gastando dinheiro, achando que isso vai melhorar a alta performance dela. E não tem nada a ver com isso. Sim. Tem a ver com o eu dela. Será que o eu dela tá exatamente tudo isso que você falou, Tati? Não tá. Porque ela tá sempre se vitimizando ou então buscando algum responsável por ela não estar se dedicando, se comprometendo, se capacitando, colocando em prática tudo que aprendeu, não está respeitando o processo que a gente tem que respeitar, não está respeitando a jornada dela, e aí ela culpa o professor, ela culpa a pandemia, ela vai culpando, vai culpando. Isso, Tati, tem muito, e eu queria que você falasse um pouquinho da vitimização também das pessoas, por que elas são assim? Porque é mais fácil, não é? Muito mais fácil eu falar que a culpa é do fulano, do tanto do que é minha, porque a partir do momento que a culpa é minha, eu tenho responsabilidade de fazer diferente. A questão é o seguinte, você tá dando o seu máximo em todas as áreas da sua vida? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Sua saúde, sua disposição, você tá dando o seu máximo? Você tá dando o seu máximo pro seu desenvolvimento intelectual? Você tá dando o seu máximo para desenvolver seu equilíbrio emocional? Você tá dando o seu máximo para estar profissionalmente? Você tá dando o seu máximo para você ter recursos financeiros melhores? Você tá dando o seu máximo para você contribuir mais ainda com as pessoas e com a sociedade? Você tá dando o seu máximo com a família? Você tá dando o seu máximo no seu desenvolvimento amoroso? Você tá dando o seu máximo na sua vida social com seus amigos? Você tá dando o seu máximo com os seus hobbies, seus momentos de diversão? Com o compromisso que você tem com você mesmo? Você tá dando o seu máximo com o seu lado espiritual? Então, a culpa é de quem? Não é possível que se encontre um culpado para cada uma dessas áreas. É olhar para dentro, sabe? É falar assim, ser honesta. Falar assim, tô dando o meu máximo.
para que isso ocorra de uma maneira incrível, que vai falar assim, pô, mereci isso aí, porque eu dei meu máximo, ou não, eu tô arriscando a sorte. Lara, é isso. Sair do vitimismo é parar e aceitar que você não tá dando o seu máximo. Que você pode sim se tornar alguém melhor. Só que, a partir do momento que eu pego, ó, mas essa caneta, tá? Essa caneta aqui, ela tá aqui comigo, certo? Posso fazer o que eu quiser com ela. A partir do momento que eu pego essa caneta e eu dou pra você, eu não posso mais fazer o que eu quero com ela. É você quem pode, tá no seu poder a caneta. É exatamente nessa mesma analogia que funcionam as desculpas e o vitimismo. O vitimismo funciona para quê? Para jogar a responsabilidade pro outro, pegar a caneta e dar pro outro se virar e trocar a carga. Só que você esquece que se o outro trocar a carga, a caneta passa a ser dele. Você não tem mais direito de usar a caneta, não. Então o vitimismo, ele acaba quando você assume a responsabilidade em dar o seu máximo. Custe o que custar. Eu estou numa busca agora. Profissionalmente, as coisas aconteceram muito bem para mim esses últimos anos. Mas pessoalmente, eu me negligenciei muito. E eu precisei sentar e colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, eu não tô dando mais nem metade do meu máximo. Eu vou me dar o meu máximo nisso. Eu vou chegar na minha melhor versão. Eu vou. Nada vai me tirar desse caminho. Lara, um compromisso com você mesma é ser honesta. Em qual área da sua vida você não está dando o seu máximo? Olha para ela e foca. A responsabilidade é sua. O bônus também vai ser seu. A caneta vai passar a ser sua se você trocar a carga. Então pega essa caneta e troca logo essa carga. Pega e assume esse negócio, pô. Faz acontecer na tua vida. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, tá? Todo mundo tentando dar o seu máximo nas suas próprias áreas da vida. Então, o que te cabe, faça acontecer. Não tem como você ser feliz, buscar algo diferente, buscar uma vida diferente se você não der o seu máximo para você mesmo. Não tem como. Aí, pessoal, puxãozinho de orelha de leve aí, bem de leve, bem tranquilo. Ai, Lari. Para vocês dando uma refletida sobre a vida. Falando aí, gente, nisso, eu já vou puxar aqui os 3 tipos de alunos que eu tenho, tá? Quero saber desses 3 tipos. E normalmente, acho que a maioria das professoras tem esses 3 tipos de alunos. Quais são eles e qual se destaca? O primeiro aluno é o festeiro. É o aluno festeiro, que ele só faz curso por fazer, ele quer fazer network, ele quer conhecer gente, ele quer viajar, ele quer viver a coisa boa do curso. Porque os cursos de micropigmentação são bem interessantes, né? Tem coffee break, a gente aprende coisa nova. Então é aquela coisa, é aquela magia. Então o aluno festeiro, ele quer isso aí. Só que ele vai ficar só na festa, né? Acabou o curso, acabou tudo. Aí a gente tem os alunos estudiosos, que eles estudam e nunca acham que são capazes, nunca acham que aprendeu o suficiente. Continua estudando, vai passar o resto da vida estudando e sempre achando que ele não é capaz, porque ele não acredita em si mesmo. E o aluno vencedor, que é o aluno que vence, que é os fazedores. Esses são os vencedores, porque eles fazem, eles aprendem e aplicam, eles aprendem e colocam em prática. Ou seja, eles botam para acontecer o negócio. E são esses que têm sucesso e que vai chegar mais rápido aonde tiver que chegar. Então, você começa a analisar que estágio de aluno vocês estão. E aí, vamos lá, Zé Tati. Agora a gente vai falar sobre o comportamento vitorioso, porque a gente falou dos medos, da insegurança, da ansiedade, falamos do vitimismo, né? A gente já sabe identificar quando a gente está deixando a ansiedade ser patológica, o que a gente pode fazer. Então a gente já falou bastante tema legal.
E agora eu quero que você fale um pouquinho do comportamento vitorioso. E eu queria que você falasse sobre as leis de Newton, que é o que isso tem a ver? A Tati vai explicar melhor porque ela envolve as histórias, então fica bem interessante. Mas a gente tem três princípios das leis, né, Tati? A inércia, a dinâmica e a ação, a reação. E o que isso tem com o nosso comportamento vitorioso? Eu só vou dar uma dica aqui para vocês. Quando vocês estão numa fase da vida que nada acontece, vocês estão ali na zoninha de conforto de vocês, ali na inércia de vocês. Aí acontece alguma coisa chocante, uma doença, por exemplo, aí vocês mudam tudo. Ou então a vida dá uma sacudida, você muda tudo. Então a Tati vai falar melhor sobre essas leis de Newton, que é um filósofo que a gente aplica, gente, aqui. Lari, a psicologia positiva, inclusive que a gente estava falando lá no começo, ela traz uma tríade, trazendo outra analogia, mas também uma tríade muito interessante, que é de que o pensamento gera o sentimento e o sentimento gera o comportamento. Às vezes, e na grande maioria delas, as pessoas ficam presas em um único ponto. Ou elas estão presas. Embora o pensamento gera o sentimento gera o comportamento, a pessoa, ela fica presa naquele looping, alimentando aquilo. Trazendo isso para os seus alunos, os seus 3 tipos de alunos que me chamaram muito a atenção, tá? Por quê? Porque são características de 3 sabotadores que a gente entende. Nós temos 9 sabotadores, mas especificamente esses 3 que você me trouxe, eles lembram muito 3 sabotadores, que é o fanfarrão, no caso, que vai ali fazer o curso para conversar, conhecer gente nova, fazer networking. Ele é queridíssimo pela galera. A gente vai chamar ele de inquieto. Quem é o inquieto? O inquieto é aquele que precisa de novidades para a vida fazer sentido. Então, como ele foge muito, né, das partes não legais das coisas. Então, por exemplo, o trabalho, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa aplicar, isso dá trabalho. Como ele foge disso e ele busca muito prazer nas coisas, então ele vai buscar um curso, outro curso, e vai sempre justificar. Eu não sei o suficiente, preciso conhecer mais pessoas, não conheço, a vida é muito curta, né? Se eu não experimentar, o que pode acontecer se eu não tentar e tal. E assim ele vai justificando esse comportamento dele. Mas pensa, o comportamento, que foi o que você me trouxe, é de uma pessoa inquieta. Uma pessoa que está sempre em busca de coisas novas. Esse é o comportamento. Mas vamos dar um passo anterior. Essa pessoa, ela tem um certo pensamento para agir assim, certo? Qual pode ser o possível pensamento? De que a vida é uma só se vive uma vez. De que se ela não ficar atenta às novidades, ela pode perder alguma coisa. Se ela não compreender como as coisas funcionam, ela pode também perder um pouco do poder que ela acredita que ela tem. Conhecimento é poder para ela. Isso é o pensamento. Só que antes disso, entre o pensamento e entre o comportamento, isso vai gerar um sentimento, que na grande maioria das vezes, para o inquieto, é a ansiedade. Para o inquieto, é a gula, de colocar sempre coisas, não a gula de comer, mas de querer colocar para dentro sempre novidades. Então, quando ele se vê triste, a energia está caindo, ele fala, opa, vou mudar a rota, porque ali vai ser mais legal. E isso se aplica olha só, como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras, né? Se você for ver um relacionamento de inquieto, como é? A paixão baixou, muda, troca de personagem, vai se apaixonar por outra pessoa, entendeu? É normal, é um padrão. Por quê? Porque lá atrás tem esse pensamento impregnado de que se não ficar atento às oportunidades, pode perder oportunidades. Você tem que aproveitar todas as oportunidades. Entendeu? Esse é um. Então, você me falou do inquieto. Fanfarrão. Pronto, fechamos o fanfarrão. Segundo, você me falou do estudiosíssimo. Que faz acontecer.
Vamos chamá-lo de insistente, tá? Por que insistente? Porque ele insiste que ele precisa aprender mais para ele aplicar. Ele insiste que ele não sabe. Exatamente, ele tá lá insistindo que ele não vai sair do lugar. De certo modo, isso é perfeccionismo. Então, eu preciso das condições perfeitas para começar. E aí, dona Lari, qual é então, vamos lá, pensamento. Eu preciso que as coisas estejam perfeitas para fazer acontecer. Segundo pensamento, quanto mais perfeito eu consigo fazer, eu diminuo muito a margem de erro e, consequentemente, de julgamento. Terceiro, as coisas, elas precisam ser perfeitas para serem feitas. Quarto, eu odeio erro. Então, logo, se você odeia erro, você não pode errar, concorda? Você não vai evoluir também, né? Exatamente. Então, se eu odeio erro e todo movimento pode gerar um erro, então vamos lá, ó. Odeio erro, preciso da condição perfeita. Qual é o sentimento que isso vai... Esse é o pensamento. Ele vai gerar que sentimento, Lari? Vai gerar um sentimento tipo assim, eu tô travado, vou só olhar a vida passar, porque eu preciso analisar tudo para que tudo saia perfeito. E qual que é, então, o comportamento? Travada. Só, consome, põe pra dentro. Informação, põe pra dentro. Informação. Esse é o insistente. Então, fechamos insistente. E terceiro, nós vamos chamar de hiperrealizador. Que pega tudo isso e aplica. Até dar certo. Ele entende o que deve ser feito e faz. Às vezes, ele nem é tão bom de teoria. Às vezes, na grande maioria das vezes, ele nem era o melhor aluno. Mas ele tinha dentro dele uma vontade tão grande de ser o primeiro que ele foi lá e fez e chegou. Pode ser. Ó, eu já fui essa estudiosa. Hoje eu sou a fazedora, tá? Mas eu já fui estudiosa e fiquei muitos anos na estudiosa. Até que eu me refleti. Falei, gente, eu já sei o que eu quero. Eu já sei, eu preciso fazer acontecer. Então, gente, a gente não tá aqui pra falar se você é um ou outro. Não, você pode ter passado pelos três. Você pode ir do um pro último. É isso que a Tati tá explicando aqui. Desculpa de eu cortar, tá? Imagina, a live é tua. Lari, o que a gente precisa... E assim, olha só como que é interessante, né? 3 níveis, pensamento, sentimento, comportamento. 3 comportamentos que você me trouxe. 3 leis de Newton que você trouxe. Ou seja, nós estamos sempre na tríade entre pensar, sentir e fazer. Quanto você está pensando? Então vamos lá, uma escala de 33, 33 e 33%, tá bom? 33% do seu pensar, quanto você está ocupando? 33% do seu agir, quanto você está ocupando? 33% do seu sentir, quanto você está ocupando? A matemática é simples. Aí você vai entender o que está te faltando. Se você sente e pensa demais, não está sobrando muita margem para fazer. Então, o que você tem que fazer? Fazer. Você tem que equilibrar isso. Você tem que formar um triângulo, de fato. Não são 2 vias, não é uma só. É uma tríade. E as pessoas precisam compreender que sempre será pensar, sentir e fazer. Sem pensar, sentir e agir. E assim você vai se tornar um vencedor. Gente, olha que coisa boa! Tá? Você vai deixar salvo, Lari? Claro, você acha que não? O bom que a gente tá falando, mas é lógico que eu vou falar. Que bom. Deixar salvo, meu amor. Bom, então a gente falou, a Tati explicou super legal pra gente das leis de Newton, que a gente tem que sair dessa zona de conforto, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que partir pra ação. E no caso, as minhas alunas aprendeu, validou, faz. Vai.
Você já treinou, vai, se joga. Ai, mas é a pessoa, vai. Você não vai errar nada drástico, porque você já aprendeu a técnica. Você pode errar uma coisinha mínima de não fixar, você ajusta no retoque. Você pode errar uma coisinha mínima de colocar um pigmento muito claro, você ajusta no retoque. E outra, cada pessoa que você atender será o seu estudo de caso. E é o que a Tati falou. Com os erros a gente evolui. Eu nunca fui assim tão boa de fazer micropigmentação. Gente, vou contar uma história para vocês. Quando eu fiz o meu primeiro curso de microblade, que era os fios com T-body, era um curso muito preconceituoso, as pessoas não gostavam, falavam que a gente ia causar cicatriz nas pessoas, enfim. E eu fiz esse curso porque eu achava que os fios eram muito finos, eram muito realistas. Eu já tinha a visão que essa técnica ia bombar, só que até então as pessoas falavam, não, isso aí não vai dar certo, não sei o que, enfim, eu fiz o curso. E a minha professora, na época, ela foi muito dispersa, ela tinha muitos alunos na sala, ela não deu conta, ela não ensinava uma trama tão perfeita, enfim, eu sei que eu fiz uma caca no rosto da minha modelo. E eu voltei para casa pensando em desistir, isso não é para mim, eu não sei fazer. Aí o meu marido, ele olhou para mim e falou assim, eu precisei de um start. Ele falou assim, você tá aprendendo. Então vamos fazer o seguinte, termina o curso, depois você vê se não é pra você. Mas você tá na primeira aula, você não pode falar que não é pra você. Aí caiu a minha ficha, aí eu comecei a fazer, aí eu comecei a ação. Comecei a buscar, comecei a treinar, comecei a validar. E hoje eu dou aula, faço bastante. Gente, eu tenho mais de 5... maravilhosa, sou suspeitíssima. Tenho mais de 5.000 atendimentos, então eu tenho muito estudo de caso. E é isso que eu quero passar para vocês. Façam, se jogue, seja o aluno fazedor, gente. Seja o aluno fazedor. E agora o nosso último tópico, que esse aqui eu não vou falar muito, que é atitude mental positiva. Sabe que eu fui, Tati? Faz 2 finais de semana, que nosso aniversário é em agosto, né? E aí eu gosto de viajar. E a gente foi para um hotel fazenda. E lá tinha um lugar, tinha sinuca e tal, e tinha uma prateleira de livros. O livro lá era justamente sobre isso. Atitude mental positiva. Aí eu comecei a ler, o Fernando falou, não acredito, você vai vir no hotel fazenda ficar lendo. Aí eu falei assim, não, tá bom, mas deixa eu só ver essa parte tão muito interessante, eu lembrei de você na hora. O que mais chamou atenção? Da gente mudar os pensamentos, como a gente agir, porque a gente pensa tão negativamente quando acontece um problema, a gente não foca no problema, a gente foca tudo ao redor, né? Tudo quanto é coisa ao redor, o problema em si você nem vê. E a forma de mudar os seus pensamentos, a gente pensar positivo. Aí eu assim, não consegui ler muito, Tati, porque o Fernando ficou na minha cola e as crianças também estavam comigo. Mas enfim, deu pra me pegar um pouquinho. Aí eu pus aqui no nosso conteúdo, porque eu achei interessante. Falei, a Tati vai frisar bem isso aí. Uhum. Até porque o pensamento gera o sentimento e o sentimento gera o comportamento. Então a base sempre será o pensamento. Quanto mais positiva você será, você se tornar, você trabalhar para ser, mais você vai se comportar como uma pessoa positiva. Acontece que lembra no começo da nossa live que eu falei, a questão muitas vezes não é o que a gente não sabe, mas é o que a gente sabe. Não é o que a gente ainda não viveu, mas é o que a gente já viveu. Que a gente sabe como funciona, que a gente sabe onde é que vai dar, que a gente sabe onde machuca, onde é que dói, quando dói, o quanto dói. Isso que é o que atrapalha, é o que a gente sabe. E muitas vezes, Lari, os nossos pensamentos, eles vão na toada das nossas memórias do que nos aconteceu. Então, para que você mude sempre um contexto que você queira, um pensamento que você queira, você precisa sempre trazer para o presente e para o racional. Então, vamos lá. Hoje, aí tá um poeirão, né? Porque aqui tá um poeirão. A gente mora na mesma cidade, tá um poeirão de tudo quanto é canto, né? Uma queimada de tudo quanto é um lado e tal. A gente tem 2 opções, Lari, em relação ao amanhã.
ou a gente sente e chora. Fala assim, putz, já faz um tempão que tá assim aqui, o clima tá seco, um monte de queimada. Ou a gente pensa positivo. A gente fala, talvez amanhã chova, espero que amanhã chova. O que faremos se amanhã não chover? E aí, uma pergunta que eu sempre me faço, que eu ensino as pessoas a fazerem e que funciona. Que é a seguinte, toda vez que você se sentir com medo, se sentir triste, se sentir frustrada, é sinal que você está se sabotando, algum pensamento veio para de fato fazer com que você se sinta assim. Mas a pergunta que você tem que fazer é a seguinte, que evidência que eu tenho de que isso é real? Então vamos lá, vamos aplicar na analogia que eu fiz. Amanhã, nós estamos aí há vários dias nesse tempão seco e muita queimada. Amanhã pode ser que não chova, né? Mas que evidência que eu tenho de que isso é real? Eu não tenho nenhuma. Mesma coisa, você vai lá fazer um procedimento novo. Você nunca tentou, suas mentoradas. Elas vão fazer um procedimento que elas nunca fizeram, certo? Aí elas vão ficar com medo. Medo do quê? De errar. Isso é natural, tá bom? Mas você vai se perguntar, que evidência que eu tenho? Que evidência que eu tenho de que isso faz sentido agora? Você não tem nenhuma. Se você não fez nenhum atendimento, você não tem nenhuma evidência de que você vai errar. A mesma coisa, quero começar a fazer exercício físico, mas sempre me saboto, paro no meio do caminho, putz, é uma coisa chata, eu nem vou começar porque com certeza eu vou parar. Que evidência você tem de que isso faz sentido e é real? O seu passado não determina quem você é. Só determina o que te aconteceu. Determina a sua história. Determina um capítulo da sua história, mas não determina o livro inteiro. E você é o livro. Você tá entendendo? Então, os nossos pensamentos, eles têm que vir de uma linha onde a gente possa criar. Quando você for fazer o seu procedimento, amigo, que você aprendeu com a Lari, assume uma postura de quem vai, de uma pessoa que vai aprender ainda mais do que já aprendeu. Porque assim, a gente aprende a técnica, mas lidar com o cliente é um pouco diferente. Isso você vai aprender no beabá, não tem como. E aí você, ao invés de você se colocar numa posição do eu já sei tudo, se coloca numa posição, o que eu posso aprender agora? Ao invés de você se colocar numa posição, a minha vida não anda pra frente, se coloca numa posição, o que eu preciso fazer pra andar pra frente? Ao invés de você se colocar numa posição, ninguém gosta de mim, eu não tenho cliente, se coloca numa posição, o que eu preciso fazer para ter cliente? É isso. É inverter. Para cada não, você se dá um sim. Como quando nós somos crianças, nós ouvimos muito mais nãos do que sim, 10 não para cada sim, 8 não para cada sim, você entende que você precisa fazer isso com você mesmo. Mas inverte isso, poxa. Para cada não, busca o seu sim. É você que vai buscar esse negócio aí. É você que inverte esse pensamento. Amanhã, meu Deus, hoje o dia foi péssimo. Ai, não aguento mais meus dias. Então, o que você vai fazer para amanhã ser um dia muito legal? O que você vai fazer para amanhã você ter resultado? O que você vai fazer para ser alguém melhor para você? O que você vai fazer para dar o seu melhor? Ou a gente olha o copo meio cheio, ou a gente olha ele meio vazio. As duas analogias estão corretas. Ele pode estar meio cheio, meio vazio. Mas o seu ponto de vista deve mudar. Porque senão você não vai andar pra frente, você só vai andar pra trás. Você atrai isso, você se comporta assim. Se eu entro num lugar e eu olho para aquele lugar e acho que aquilo não é pra mim, eu vou me comportar com uma pessoa que não merece estar ali. Se eu acredito que aquela pessoa é chata,
e eu não vou conseguir ter uma amizade com ela, eu vou me comportar como uma pessoa arrogante também para não ter amizade com ela. O pensamento vai gerar como você vai se comportar. Então se comporta pense da maneira como você quer se comportar. Domina isso daí. Entendeu? Tá no que foi aprendido, né? Acreditar que você sugou o máximo e que você é capaz de fazer um trabalho bem feito. Exatamente. Você vai aprender ainda mais no meio do caminho. Esse é o negócio. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tava esperando esse seu tá tudo bem. Ai, no final tá tudo bem, tá tudo certo. Vai ser feliz. Vai buscar a sua profissão que você quer. Vai buscar a felicidade. Vai buscar novas pessoas para você atender. Vai buscar autoestima. Vai levar a autoestima para a vida das pessoas através do que você aprendeu. Vai fazer o seu papel, dá o seu melhor. Entrega o que você tem para entregar. Lari, não tem outra maneira. Vai massagear o ego de muitas mulheres que precisam, gente. Nosso trabalho é lindo, é lindo. É mesmo. Gente, tem mais alguma pergunta? Vou encerrar a live. A gente já falou de tudo aqui. Tá todo mundo sabendo, tá todo mundo com pensamento positivo aí, minhas aluninhas. Amanhã eu quero ver todo mundo fazendo acontecer, hein? Eu não quero ninguém sentada com a bunda na cadeira só pensando na vida. Tem que fazer acontecer. Tarefinha da Tati, mentora de mulheres empreendedoras, gente. Olha só. Precisaram de alguma coisa, eu tô aqui, tá, Lari? Obrigada, viu, amor? Beijo. Boa noite. Beijo, boa noite pra vocês. Obrigada pela audiência, pessoal. Obrigada. Tchau.